Seja bem-vindo, você está no Help Bíblico. Com certeza essa palavra irá falar com você. Antes que eu esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Assim você não perderá nenhum conteúdo exclusivo. Aqui na descrição do vídeo tem um link do blog Help Bíblico. Conhecimento exclusivo na palma da sua mão. Fica até o final que vai valer a pena e seja abençoado em nome de Jesus. Diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. 17 a seguir, por favor. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Versículo 27, por favor, e último. Ao único Deus sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Se os senhores puderem manter suas Bíblias abertas, por favor, vai ser de bastante valia para nós nessa manhã. Podeis assentar. Minha gratidão pela vida desta igreja, deste ministério, minha gratidão pela vida do pastor Neemias, missionária Eliane, toda a vossa família, eu muito obrigado. A minha família ama essa família. Minha família agora aumentou, chegou a Estezinha, pastor, já está com 3 meses. Cabeluda que sou ela. A Luana mandou um abraço, pastora. A todos os obreiros que aqui estão. Eu sei que o que eu tenho de vida, muitos dentre nós têm de ministério. Mas não quero aqui em nenhum momento falar o que vem do meu orgulho pessoal ou da minha mente, ou me sentindo superior a nenhum de vós. Eu quero simplesmente compartilhar convosco o que Deus tem colocado ao meu coração. Que o Espírito Santo me use, pela sua infinita misericórdia, para instruir aqueles que reconhecem que sempre precisamos aprender da parte de Deus. Irmãos, essa é a carta mais profunda teologicamente do apóstolo Paulo. Como de costume, na maioria das cartas, Paulo apresenta o conteúdo. Sim? Os irmãos estão ouvindo bem o som aí atrás? Não, disseram que não. Como na maioria das cartas, Paulo apresenta o conteúdo, até parte da carta, e depois ele exige a prática. Ele exige que as pessoas pratiquem o que aprenderam. No caso da carta aos Romanos, do 1 ao 12, Paulo apresenta doutrina. A partir do 12, Paulo exige que a igreja pratique o que aprendeu. Esse é um método que é base para toda pregação. Nós não podemos exigir prática sem apresentar conteúdo. E nós também não podemos apresentar o conteúdo, que é a doutrina, o ensino, e não exigir a prática. Por isso os pentecostais são os que mais crescem no mundo inteiro. Por quê?
porque outros ministérios podem até ser mais profundos do que nós na transmissão da doutrina, mas na exigência da prática, eles falham. Nós não. Mesmo nossa mensagem sendo simples e nossas aplicações não sendo tão profundas como queríamos, nós temos um método de aplicação que alguns estão desprezando e não é necessário. Qual método de aplicação que nós assembleanos temos? Primeiro método que nós temos, que é de muito valor para as nossas igrejas pentecostais, é: Deus falou com você, vem aqui à frente. Você quer fazer um compromisso com Deus depois dessa palavra? Vem aqui à frente. Nesse momento, a palavra, a mensagem está sendo aplicada de tal modo que quem a ouviu está se comprometendo em praticá-la quando ele vem à frente. Quem aqui quer aceitar o plano da salvação, receber Jesus como seu Salvador, levante a mão. O pregador pentecostal, ele exige a prática depois que ele ensinou. E um outro método que nós usamos é: fale após mim. Claro, sabemos que é chato. Diga para o irmão, diga para o irmão, diga para o irmão. Tem vezes que tu prega mais que o próprio pregador, ou no mesmo nível, e quem foi chamado para pregar foi ele. A igreja está ali para ouvir. Porém, quando a gente diz diga após mim, quando o pregador diz repita ou diga após mim, não muitas e muitas vezes, mas nos momentos necessários, nas reflexões de impacto, quando a igreja repete, a voz ecoa, quem está dormindo acorda. Criança desligada presta atenção, porque é um método de aplicação. E quando você fala, você repetiu o que ouviu. Então entrou na sua mente 2 vezes. E agora, quando você fala, você está ouvindo em sua própria voz. Facilita a memorização. Então, esse método de Paulo nós seguimos. Ele apresenta o conteúdo e exige a prática. Capítulo 16 é a conclusão. Técio está escrevendo enquanto Paulo dita. E algumas características de pessoas citadas são características que nós, como obreiros, devemos ter. E a postura das pessoas a quem Paulo agradece são posturas que nós devemos adotar. Assim como eu tenho um pastor, os senhores, as senhoras também têm um pastor. Aqui nós temos o pastor Neemias. Aqui ele se torna o meu pastor, porque é a autoridade estabelecida por Deus nesse ambiente. E aqui eu venho servi-los. Então eu gosto de meditar nas palavras de Paulo sobre seus obreiros. E mais um elogio a nós é que nós começamos como obreiros no pentecostalismo chamados de cooperadores, termo muito usado por Paulo. Então, quais as lições que temos aqui? Que o tema simples desse texto é saudações de honra. Paulo não está saudando por educação, são saudações de honra. Essas pessoas sentiram-se honradas por serem cumprimentadas por Paulo. Saudar as pessoas, cumprimentá-las, pode também ser um ato de honra. É honra porque vem do maior apóstolo do Novo Testamento, depois de Cristo. Jesus era apóstolo, óbvio. Jesus nunca vai gerar em alguém aquilo que ele não é. Apóstolo significa enviado. E o próprio Jesus disse: o Pai me enviou. E João deu testemunho de Jesus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou o seu Filho unigênito. Se apóstolo é enviado, Jesus é o apóstolo por excelência. Então, eles estão sendo cumprimentados pelo maior apóstolo do Novo Testamento, pós-Cristo. Os nomes deles estão sendo citados. Mas espera aí, irmãos, por que eles serão lembrados? Porque trabalharam. Por que eles têm tanto valor para Paulo? Porque mostraram valor. Eu não tenho que esperar as pessoas descobrirem o meu valor, porque eu vou exigir delas onisciência. Quem vê meu valor interno, de história e de futuro, é Deus. Valor se prova. Então Paulo cita quem trabalhou. Por quê? Porque quem nada faz, nada vale. Quando se trata de honra, quer ser honrado? Quero, trabalhe. O próprio Paulo diz: quem nada faz, não come. Quem não trabalhe, não coma. Assim também é no ministério. Quem nada faz, nenhuma honra terá. E quem faz, e se não for honrado pelos homens, pode ter certeza, o céu não é ingrato. Deus não é injusto, porém, nossa liderança é treinada para isso. Então Paulo vai cumprimentá-los com honra. E a honra consiste em quê? No trabalho. Por isso são citados. Versículo 1. Vou pregar uma espécie de comentário bíblico, mas a gente vai aplicando para nós. Versículo 1. Recomendo Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Ela vai sair de Cencreia, Corinto, para entregar essa carta poderosa em Roma. Essa mulher enviada, ou seja, ela está cumprindo uma missão apostólica, pois ela está debaixo de uma autoridade pastoral. Ela está levando um conteúdo teológico, e o conteúdo que ela leva decreta derrota contra Satanás, pois é no conteúdo que está nas mãos da irmã Febe que Paulo escreveu: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. É uma missão que ela tem que enfrentar o reino das trevas. Porém, quais são as características da irmã Febe? Eu gosto disso. Quais são as características? Versículo 1. Serve na igreja que está em Cencreia. Ela é da igreja em Corinto, Cencreia, Corinto, e está indo servir seu pastor que a enviou na igreja em Roma. E ela é recomendada. A igreja em Roma vai receber uma diaconisa, uma serva, debaixo de uma autoridade apostólica recomendada. Quem os senhores recebem em vossa igreja? Quem canta lá? Quem prega lá? Outra pergunta: quem recomendou? É serva de uma igreja que Paulo plantou em Corinto, e esse Paulo vai dar testemunho dela. Irmão, alguns em nossa geração são valorizados simplesmente por quantidade de seguidor, são valorizados simplesmente por um vídeo que bombou na internet. Seguidor se compra, visualizações se compra, história se constrói. Quem está indicando Febe? O apóstolo Paulo. Quem indicou o fulaninho lá para tu? Quem indicou a vaza do manto para tu? Quem
deu referência. Um jovem que eu discipulo foi pregar ontem no interior do Goiás. Prega muito o menino, pastor João Antônio, 19 anos, já está no bacharelado de teologia. Aí isso me ligou triste. Cheguei no púlpito, o pastor olhou para mim e disse assim: muito novo você, antes que você pregue, vou procurar quem te convidou e pedir as referências. Eu falei: que bom, pastor é top. Como assim, pastor? Eu falei: preocupado com a igreja que ele lidera. Aí ele disse que a partir daquele momento ele não ficou mais triste. Eu perdi a amizade de um amigo pregador, porque algumas igrejas que ligavam para ele também ligavam para mim. E quando nos encontramos, ele perguntou: a igreja tal te ligou? Ligou. Ligou para o seu pastor? Ligou. Ligou para sua esposa? Ligou. E você deixou? Eu falei: deixei. O pastor está certo. Ele: o cara me convida e quer sondar minha vida? Eu falei: você não congrega com ele, não conhece a sua vida. A vida que não se conhece tem que ser sondada. Quem tem medo de ser perscrutado está devendo alguma coisa. Jó disse: prove-me o Senhor, como o ourives prova o ouro no fogo. Então a irmã Febe está sendo recomendada. Quem te indicou? Quem te enviou? Não empolga com números não, irmão. A minha geração está trocando quantidade, está trocando identidade por quantidade. Sabe o que é isso? A síndrome do gadareno. Jesus perguntou ao gadareno assim: qual o teu nome? A resposta foi: Legião, somos muitos. Jesus não perguntou quantos vocês são. Jesus perguntou qual o nome. Se anula a identidade por causa da quantidade. Quantos views? Quantos seguidores? Não, irmão. Onde você serve? Qual igreja você congrega? Não, pastor Neemias, eu estou com um obreiro aqui, o cabra prega muito, quebra tudo. Ih, irmão, se quebra tudo, eu vou ter que consertar depois. Não, pastor, mas é no bom sentido, é fogo puro. Fogo puro é. Onde o irmão congrega? A igreja que me receber. Quem é seu pastor? O pastor que me receber. De onde você veio? Da Europa. E daqui vai para onde? América. É o Satanás, irmão, veio de rodear a terra e está passeando por ela. Não tem referencial geográfico e não tem referencial espiritual. O diabo é itinerante também. Às vezes você diz: por que o pastor traz sempre os mesmos? É porque aqueles ele conhece e fala no tom da voz dele. Que sejamos assim. Vamos fechar o cerco. Porque já que a internet está dando vez e voz para quem não deveria ter nenhum dos dois, o púlpito a gente não vai dar. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Ela serve na igreja em Cencreia. Ela só vai servir a igreja em Roma porque ela serve em Cencreia. Se ela não serve em Cencreia, ela não serve para servir a igreja em Roma. Por que eu sirvo para servir a igreja em Betim? Porque eu sirvo na Assembleia de Deus Central em Goiânia. Se eu não sirvo para a minha igreja, eu não posso servir para a tua. Não entendi, pastor? Vou ser mais claro. Você não pode ser bênção na igreja de ninguém, se você não é bênção na sua. Eu vi a história de um filho de um pastor que pregava. Aí andava pregando em tudo que é canto. Aí os obreiros procurou o pai, né, que é o pastor presidente. Prega muito em quem? Seu filho. E prega porque nunca deu uma aula numa escola dominical. Nunca deu uma palavra num culto de jovens. Mas está arrebentando nas agendas fora. Mas não serve a sua igreja. E a minha chamada é descoberta enquanto eu sirvo minha igreja.
Eu vou repetir. A chamada de nenhum pregador, nenhum cantor, nenhum missionário será descoberta se ele não serve na sua igreja. Não são as igrejas que admiram meu ministério que descobriram meu ministério. Elas honram o meu ministério. Mas o meu ministério foi descoberto na igreja em que eu servia. Desde quando as agendas começaram a fluir a nível de Brasil? Gideões fluiu sim, fora do Brasil. A nível de Brasil, QNP 15, P Norte, Ceilândia Sul, Distrito Federal. Assembleia de Deus, liderada pelo pastor Arcival Xavier, presidente, pastor local, pastor Gesiel. Como que meu ministério começou a desenvolver? Limpando a igreja com as irmãs. Na tarde da benção, tocando bateria, quando o músico faltava. Tocava violão, quando o músico faltava. Abria a igreja na hora de começar o culto. Irmão Aleã dirigia a Kombi para buscar os irmãos idosos e enfermos. E quem era que abria e fechava a porta da Kombi? Euzinho. Pá! Pá! Era eu que abria a porta da Kombi e fechava. E quando a Kombi lotava, era a minha igreja. Porque eu esperava a Kombi lotar, ficava de joelho no banco da frente, que balança, né? Aí quando subia eles me viam. Então ficava de joelho no banco da frente, de costas para o para-brisa e pregando. Olha a mensagem que Deus me deu hoje. E as irmãzinhas do ciclo de oração. Oh, glória a Jesus, aleluia. E eu pregando, não tinha agenda, não tinha oportunidade, mas estava servindo. E dentro da Kombi eu, palavra. Aí as irmãs começaram a falar uma para outra. Ele prega bem, ele prega bonitinho. Me deram um espaço no ciclo de oração. Ele prega bem, congresso de mulheres. Ele prega bem, congresso de jovens. Ele prega bem, congresso do setor. Ele prega bem, congresso geral. Ele prega bem, reunião de obreiro. Olha eu aqui. Como começou a chamada de Josué? Servindo Moisés. Como começou a chamada de Josué servindo Moisés? E Samuel, servindo Eli. Como começou a chamada de Estevão? Servindo a igreja. Procuraram a liderança. Irmão, Estevão surgiu em meio a um problema. Procuraram a liderança e disseram, está tendo problema aí, tem as irmãs passando fome. Aí os obreiros disseram, escolhei dentre vós homens cheios do Espírito, de boa reputação e de sabedoria, para dar comida para quem tem fome. Tragam e nós os consagraremos. É a igreja que escolhe, a liderança consagra, mas a igreja discerne. Então se tu canta uma vez e a igreja não quer mais te ouvir cantar, para de cantar, irmão, vai pregar. Tu canta ruim. Se você prega e a igreja não recebe, não quer te ouvir, vai estudar. A igreja discerne a sua chamada. Foi o povo que disse a Josué, no capítulo 1, se Deus for com você, como foi com Moisés, seremos contigo. A igreja discerne a nossa chamada. A igreja em Sencreia dá peso para que Febe sirva a igreja em Roma. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Recepção, irmão. Ensine sua igreja a receber as pessoas. Para que a recebais. Olha só que legal, olha só que legal. Eu queria tanto que você acompanhasse o versículo 2. Para que a recebais do Senhor como convém aos santos, a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Por quê? Porque ela tem hospedado a muitos, ou recebeu a muitos, como também a mim. Olha para cá agora. A irmã que recebeu Paulo vai ser recepcionada em Roma. A irmã que serviu Paulo e seus obreiros vai ser servido na igreja em Roma. Porque tem muito obreiro que gosta de ser bem recebido, mas não recebe bem as pessoas. Eu gosto de Atos capítulo 15, se você puder anotar ou acompanhar. Paulo e Barnabé estão chegando. Atos 15:4, tem como projetar? Ou você abrir a sua Bíblia? Porque a irmã Febe, ela era alguém treinada para receber. Olha só, quando chegaram a Jerusalém, está falando de Paulo e Barnabé, foram
foram o quê? Completa. Pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, que são os mais velhos na igreja. Olha para mim aqui rapidinho. Tem igrejas que a igreja sabe receber, os obreiros não. Lá na porta, a irmã que está na portaria dá um sorrisão para quem chega. A criança, já teve local que eu fui pregar, que o pastor não me apresentou, mas uma criança procurou a vaga para eu estacionar meu carro. Então, a igreja recebeu. Tem igreja que não segue Atos 15. A igreja sabe receber, os obreiros não. Porque algumas igrejas tem obreiro que não quer receber outro obreiro. Às vezes por inveja, por disputa, porque vai pregar, tinha que ser eu que ia pregar. Então a igreja recebe, obreiros não. E tem igrejas que os obreiros recebem bem. Os pastores tratam bem, mas os irmãos não conseguem cumprimentar o missionário que veio de fora. Não conseguem dar uma oferta ao missionário que veio da Bolívia, não sei de onde, da África. Quantas igrejas que eu já viajei com a minha mãe para tentar abrir porta. A carta de recomendação, o pastor lia a carta, me dava oportunidade, me dava uma saudação, mas acabava o culto, eu e minha mãe ia para a rodoviária, esperar alguém ter misericórdia de nós e pagar uma passagem, porque a igreja não sabia receber. Eu estou falando aqui só do negativo porque eu estou comparando. Tem igreja que o obreiro sabe, a igreja não. E tem igrejas que a igreja sabe, os obreiros não. Mas a instrução de Atos 15 é igreja e obreiro, sabendo receber os que chegam. Eu, como co-pastor ali do nosso campo central em Goiânia, já vi e já levei ao nosso pastor presidente várias vezes. Pessoas que disseram, eu fui na sua igreja e ninguém me deu uma paz do Senhor. Como que tu é crente, ministro de Deus, e não consegue olhar para o lado e dizer, paz do Senhor? Não quer fazer isso não? Não. Vai para a igreja preta, que eles apagam tudo. Aí não precisa olhar para a cara do outro, irmão. Isaías, capítulo 6, diz o texto que eles não cantam olhando para Deus. Isaías 6 diz que eles clamam uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ninguém pode adorar diante da face de Deus se não consegue olhar na face do outro. Os dois querubins na tampa da arca têm asas apontadas para cima, mas o rosto voltado um para o outro. Obreiro tem que saber receber o outro obreiro. Obreiro tem que saber receber quem o pastor manda. Obreiro tem que saber receber ministros de Deus, irmão. Cara de delegado não evidencia santidade, é só soberba. Então, olha o histórico da mulher. Ela recebeu a mim e a muitos. Por isso que em muitas igrejas está crescendo esse negócio de diaconisa. Tem diaconisa aqui, pastor? Missionárias. Ou seja, mulheres na obra efetiva. Tem igreja que você chega e só tem cara de baixo, irmão. Já pelo cheiro tu sabe. Ixi. Perceba que Paulo vai começar o capítulo de conclusão falando de uma mulher, porque Deus deu uma graça a mais para a recepção a elas. Então, aquela que serve, aquela que recebe, vai ser recebida. Como ela tem recebido a muitos, e a mim mesmo ela recebeu. O apóstolo Paulo foi recebido por ela, honrado por ela, bem tratado por ela. E o nome dela agora está no livro mais poderoso da história.
Livro esse que você pode pensar, pastor, o outro livro mais importante que esse, não existe. Não, pastor, mas tem um livro da vida. Pois é, mas para ter o nome lá, tem que ouvir esse aqui. E olha onde é que está o nome da mulher. Por quê? Por quê? Não fez nenhum milagre. Só servia à igreja. E sabia receber as pessoas. 3. Saudai a Priscila e Áquila. Outra mulher no comando aqui. Misericórdia. Saudai, cumprimentai. São mulheres no primeiro e no segundo versículo. Sim ou não? Sim ou não? Mas quem está recomendando é o apóstolo. É a autoridade estabelecida. Porque mulher só é autorizada a servir se tiver debaixo de autoridade. Quem não é autorizada, não tem autoridade. A autoridade delas está debaixo da autoridade do apóstolo. Quem não foi autorizado, não tem nenhuma autoridade. Saudai, ele está escrevendo a carta para Febe ler, ou alguém ler na igreja em Roma, e ele vai cumprimentar. Saudai Priscila e Áquila. Priscila e Áquila faziam tendas com Paulo. Priscila e Áquila chamaram Apolo, o pregador eloquente. Apolo chegou lá em Corinto, pregando, se achando. A irmã Priscila procurou o pregador Apolo. O senhor pregou bem, mas dá para ir lá em casa tomar um cafezinho? Tu já sabe para que esse cafezinho. Quando Apolo eloquente senta-se à mesa, Priscila, Bíblia para dentro. Tome-lhe Bíblia. Tome-lhe Bíblia. E Apolo teve que testemunhar para Paulo. Rapaz, a mulher é boa de Bíblia. O nome dessa mulher é honrado porque ela tinha conhecimento na palavra. Há mestras entre nós, irmão. Há mulheres que têm a palavra de Deus na vida. Hoje eu prego em convenções e eu postei um texto agradecendo a minha esposa, lembrando de quantas convenções eu ia com ela e eu não tinha condições de pagar as 2 inscrições. Então ela juntava num cofrezinho moedas de chocolates que ela vendia e dos meus DVDs. Se você colocar no YouTube pregações antigas minhas, tem lá eu vendendo um DVD. Um DVD é 10, 2 é 15 e 3 é 20. E a gente juntava. Aí ela ficava do lado de fora, orando para que eu tivesse uma oportunidade lá dentro. E eu não tinha oportunidade. Não era o tempo de Deus. E quando eu desanimava, ela dizia: amor, aquilo que você valoriza, um dia você herda. Então, cada vez que eu prego em convenções, eu lembro daquela palavra. Eu lembro daquela palavra de sabedoria. Deus tem dado graça àquelas irmãs que abrem a Bíblia. Deus tem dado graça a mulheres que valorizam o conhecimento da palavra. John Wesley foi o berço do pentecostalismo, irmão. Um grande homem, pequeno igual eu, mas grande homem do conhecimento. John Wesley, o berço do pentecostalismo, o embrião, por alguns teólogos é chamado do pentecostalismo. Mas foi a mãe dele que fez dele um grande teólogo. Deu a ele aula de grego, hebraico, exegese e hermenêutica. Ela o treinou para ser quem foi. Spurgeon foi um homem influenciado por Susana Spurgeon, sua esposa. Depois de uma calúnia no tabernáculo onde ele pregava, alguém gritou: fogo! Todo mundo saiu desesperado e várias pessoas morreram pisoteadas, porque alguém gritou fogo sem ter. Ele entrou em depressão. E ela levava ele para caminhar, pegava no seu braço, Bíblia para dentro, Bíblia para dentro, Bíblia para dentro. Spurgeon voltou pregando ao ponto de ser considerado o príncipe dos pregadores. Então nós temos a irmã Priscila, que é cumprimentada pelo apóstolo, escritor de quase metade do Novo Testamento, um homem tão sábio
reconhecendo a capacidade daquela mulher no reino de Deus. E ele diz no 4, ele diz no 3, meus cooperadores, eles cooperam comigo, eles não me atrapalham. Cada obreiro aqui estabelecido, o senhor e sua esposa, foi estabelecido para cooperar com a sua liderança. Um obreiro nunca é neutro, irmão. Ou ele coopera, ou ele atrapalha. Se ele coopera, é um instrumento de Deus. Se ele atrapalha, ele é um homem de Deus a serviço de Satanás. Versículo 4, ele diz assim, esse casal expuseram a vida deles, a cabeça deles, pela minha vida. Priscila e Áquila, ao serem questionados por Roma, e a espada diante do pescoço, falam onde está Paulo, entrega o pastor. Eles disseram um para o outro, meu bem, isso aqui está acima de nós. Se Paulo tomba, os gentios não serão alcançados, igrejas não serão plantadas, morre a gente, meu bem, mas não morre a obra. Cai a nossa cabeça, mas não cai a igreja. Perde nós, mas a obra não vai se perder. Expuseram a vida para que Paulo continuasse tendo voz, pensando no reino, porque a ele tinha sido dada essa missão. Aí Paulo diz assim, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas do gentio. O que Paulo está dizendo é, se eles não expusessem a cabeça dizendo, pode arrancar, mas a gente não entrega Paulo. Paulo está dizendo assim, se eles não fizessem isso, não teríamos igrejas de gentios, só sinagoga de judeu. Mas porque eles não me entregaram, eu consegui pregar para gentio, eu consegui romper, eu consegui abrir mais igrejas. Você não sabe o poder da lealdade. E não deixe para tentar descobrir o poder da lealdade depois de já ter sido humilhado pelo resultado da traição, pelo resultado da deslealdade. Irmão, o preço da ignorância é bem maior do que o preço que se paga para se conhecer o que é bom. Então, qual foi o preço da lealdade deles? Risco de vida. E qual foi o bom resultado? Muitas igrejas entre os gentios. Quem sabe isso aqui teve influência para nós, porque a gente não é judeu. Paulo teve que entrar na Europa. O evangelho chega na Inglaterra, Estados Unidos, para chegar no Brasil. E tudo porque Paulo atravessou a Europa para pregar a gentios, porque um casal não disse onde ele estava. Ah, irmão, pequenas atitudes nossas em prol do reino, em amor à liderança que Deus estabelece, em amor às almas, por amor à igreja, gerará grandes frutos para a glória de Deus lá na frente. Você não sabe o que aconteceu no mundo espiritual quando você evitou aquela fofoca. Você não sabe a honra que o céu decretou quando você disse, bora falar na cara? O irmão que já saiu da nossa igreja, graças a Deus, na maioria dos cultos vinha reclamar do pastor. E um dia ele me pegou no dia que eu estava estressado. Estressado com a Luana, estressado com um monte de coisa. E ele me encontrou no corredor, e o pastor papapá, e o pastor pipipi, e o pastor papapá, e o pastor tidiri, e o pastor tatatá, e o pastor tututu. E enquanto ele falava tututu, tatatá, eu discando para o pastor. E o pastor não sei o quê, o senhor concorda? Eu falei, concordo com o seu direito. Mas agora você tem que concordar comigo, que você tem que falar com ele. Pastor, o irmão Fábio quer falar com o senhor. Eu falei, peraí, pastor, que ele está passando mal. Eu falei, o quê, irmão Fábio? Não, estou aqui não. Eu falei, não vou mentir não, irmão Fábio. Pastor, depois o senhor liga no irmão Fábio. Ele quer desabafar. Versículo 5, saudai também a igreja que está em sua casa.
Há uma igreja na casa de Priscila e Áquila. Hoje é necessário? Não, pois não estamos debaixo de perseguição. Temos o prédio específico para isso. Mas isso não quer dizer que você não pode ter uma igreja na sua casa. Pastor, como é que eu tenho uma igreja na minha casa? É você ser em casa o que você é na igreja. O que é a igreja? É o prédio? Não, somos nós reunidos. Então se reúna com sua família para cultuar a Jesus. Fale em línguas dentro de casa, obreiro. Dê glória a Deus dentro de casa, obreiro. Elogie sua esposa dentro de casa como você elogia na igreja. Vamos agora ouvir a mulher mais linda da igreja. Mas em casa ela não escuta isso, irmão. Seja lá. Isso aí o senhor fala. Seja lá o que você é na igreja. Assim nós teremos uma igreja dentro de casa. Uma vez a minha esposa olhou para mim e disse assim, brincando, né? A gente briga também, né, irmão? A gente não é santinho, não. Aí lá na cozinha, ela chegou assim, Deus me transforme em uma Bíblia. Falei, por que, amor? Ela é para você me enxergar igual você lê Bíblia. Falei, tu tá folgada, mulher. Falei, mas para mim isso é um elogio, pelo menos tu tá reconhecendo que eu leio Bíblia. Eu cheguei na casa do irmão Edivaldo, Jardim Paulista, Goiás. E a Aninha, tinha 6 anos de idade, estava de joelho. Aí fiquei na porta, olhando ela orar e lembrando da minha infância. Que eu aprendi a orar de madrugada com 5 anos de idade. Aí ela levantou. Amém. Falei, que lindo você orando. Ela disse, se papai ora, eu tenho que orar. Seus filhos te veem orar? Pastor, Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Ok, eu não sou Jesus não, mas eu posso te dizer, quando for orar, abre a porta, para o teu filho te ver orar. Só para isso, convida ele. O que Eliseu disse àquela mulher? Fecha a casa, a porta da casa, diante de você e de seus filhos. Seu filho só precisa te ver orar, irmão. Porque eu sei que você ora na igreja. Eu sei que você sente Deus na igreja. Então, Paulo está cumprimentando um casal que a igreja estava na casa deles. Sabe o que é isso, irmão? Você se prepara lá para cultuar aqui. Lá é a sua igreja base. Aqui, ou quando eu digo aqui, eu estou falando na sua igreja, no seu púlpito onde você lidera. Ali é seu campo missionário. Primeiro, todo soldado antes de ir para o campo de guerra, ele tem a base onde ele se arma. Então você não tem que ir para o campo buscar a arma. Você se arma na base. Aí o obreiro vai para a igreja. Vamos ver o que é que Deus vai revelar para eu pregar hoje lá no culto. Não, irmão, não me estressa não. Na base você lê o texto ainda que a revelação chegue aqui. Porque o culto pentecostal tem isso, irmão. Desce uns mantos na hora do culto, eu sei disso. Mas a sua obrigação é abrir o texto lá. É afiar a espada lá. É perguntar lá. A igreja começa lá. Eu cumprimento a irmã Priscila e o irmão Áquila, porque a igreja, também cumprimento a igreja que está em sua casa. Seus filhos são membros do corpo de Cristo. Eliseu filho estava desviado esses dias, cantando música de McQueen, cantando música de O Sapo Não Lava o Pé, 2 anos, cantando um monte de musiquinha. Aí eu comecei, era um homenzinho torto, homem torto não. Falei, 3 palavrinhas só, 3 palavrinhas não. Falei, aí amor, tá desviado? É minha igreja, é minha igreja base. Eu tenho que saber se a Luana está orando. Eu tenho que saber se ela precisa de minha oração.
Eu tenho que entender, eu tenho que saber se ela entender o texto que ela vai pregar. Eu tenho que saber o que é que meu filho está ouvindo, vendo. É minha igreja. Assim como o Senhor cuida de sua igreja e da doutrina lá, a sua igreja basilar precisa também do seu cuidado, da sua atenção. O que eu estou falando aqui, eu estou compartilhando o que eu aprendi com os meus pastores. Tem umas entrevistas comigo no YouTube e o cabra pergunta, eles perguntam assim: quem foi sua influência para o ministério? Aí meus pastores. Tá, mas quem foi influência para você pregar? Meus pastores. Tá, mas quem assim foi uma base para você? Tem que ser gente famosa? Por que não meu pastor? Meu pastor é meu referencial, irmão. Então, como eu aprendo da minha liderança, eu compartilho com aqueles que me ouvem. Eu saúdo a igreja que está em sua casa. Paulo diz no 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Olha que coisa interessante. Priscila e Áquila são cooperadores dele. A irmã Maria trabalhou por ele. Todo obreiro tem esses dois tipos de gente. Obreiro, todo pastor tem isso aqui, ó. Quem é pastor sabe. Tem gente que trabalha com você, de boa, dá certinho. Mas tem gente que não serve para trabalhar com tu, só por tu. Pegou não? Ele é uma bênção fazendo algo por você. Agora, irmão, se continuar com tu, aí dá contrito. Dá feridas. E a gente tem que reconhecer as amizades que Deus estabelece. Tem gente que Deus estabeleceu para trabalhar por mim, porque o único que trabalha por nós e em nós, e apesar de quem somos nós, é Jesus. Tem gente que vai dar certo falando de você, indicando você, elogiando você, recebendo você em vez em quando. Aí você pega essa pessoa que trabalha por você e diz: vem cá, você trabalha muito por mim, fica aqui para trabalhar comigo. E aí não dá certo. Você não precisa perder o amigo, você não precisa perder a amiga. Você tem que discernir quem é Priscila e quem é Maria. A Maria trabalha a Maria trabalha por, a Priscila trabalha com. A Maria chega na frente, abre o caminho e vaza. Você chega, está tudo pronto. Porque se a Maria que fez por você continuar no ambiente que você chegou e você não fizer do jeito que ela faz, ela vai querer mandar em você. Então que Deus nos dê sabedoria para sabermos diferenciar quem é por mim e quem é para estar comigo. Aí não precisa ser inimigo. Tem amigo que você empresta dinheiro, tem amigo que você não empresta dinheiro. Tem amigo que você recebe no portão. Pai do Senhor, tudo bom? Tem amigo que você deixa entrar na garagem, tem amigo que você leva à sala, tem amigo que você leva à mesa e chega, tá bom. Tem amigo que você conta uma piada, ele não vai te ver como imoral, desrespeitador e moleque. Mas tem amigo que você não pode brincar, porque ele vai te ver como palhaço e vai te desrespeitar na frente dos outros. A gente tem que ter sabedoria, sem precisar cavar abismos. Que Deus nos dê graça para diferenciar quem trabalha com e quem trabalha por. Quem quer essa sabedoria da parte de Deus? 7, saudai Adrônico e a Júnias, mais um casal. Feliz é a igreja que estabelece casais como cooperadores. Feliz é o casal que obedece à liderança para servir a igreja, porque assim se evita contatos desnecessários. O irmão é o primeiro e a irmã é a segunda, mas o irmão não é o primeiro com ela,
e a irmã que é a segunda, não é a segunda com o marido. E aí laços vão sendo formados e escândalos podem ser causados na igreja. Paulo saúda casais, Priscila e Áquila, Adrônico e Ajúnias. Olha que nome chique, Andrônico e Ajúnias. Ele diz: meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Irmão, Paulo está dizendo que parentes dele serviam ao ministério dele. Às vezes nós, pastores, temos dificuldade de deixar parentes trabalharem conosco, trabalharem por nós. Temos dificuldade até de honrá-los, pela inveja e a incompreensão de alguns. E Paulo diz: esse casal são meus parentes e meus companheiros. Há aqui um destaque, porque tem parente que não é companheiro, tem companheiro que não é parente. Foram meus companheiros na prisão e se distinguiram entre os apóstolos. Paulo está dizendo, eles se destacaram entre apóstolos. Irmão, para com essa bobagem, que às vezes é uma invejinha disfarçadazinha. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está acima de ninguém. Paulo vai citando o nome de pessoas, mas quando chega em Adrônico e Júnias, eles dizem, esses são de destaque. Eles se distinguiram, eles se destacaram. Tem gente que se destaca, e você tem que reconhecer isso. Ou você se deixa guiar pela luz de quem se destaca, ou você vira serpente que se incomoda com o brilho dos outros. É você que escolhe. O camarada, depois da convenção agora que eu preguei no Nordeste, ele comentou embaixo: uai, essa igreja não deixa nenhum pregador de outro ministério pregar aí, mas te convidou? Ah, tá. Você, ele usou uma expressão que está me fugindo da memória. Ah, tá. Você é alguém especial e de destaque. Aí eu respondi, falei, sou mesmo. Para a glória de Deus, sou mesmo. Se distinguiram, me ajude, diga, se distinguiram. Bora facilitar, diga, se destacaram. Agora pedagogia, é pedagogo. Faz assim com a mão. É pedagógico, perdão, faz assim com a mão. Levanta a mão, diga, se destacaram. Baixa a mão. Entre os apóstolos. O fato do destaque não quer dizer que você vai ficar por cima. Se distinguiram entre. Eu não preciso subir, eu não preciso humilhar ninguém para me destacar. Eu vou me destacar entre os meus irmãos. Aleluia! Coloca para mim 1 Pedro 5. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Você vai se destacar entre seus irmãos. Ou seja, é no meio dos que servem como você. 1 Pedro 5. Tem como projetar? Eu abro aqui. Abre comigo, irmão. Olha que revelação linda da palavra. O senhor já achou aí, pastor? Eu estou procurando ainda. Olha lá, achei. Senão eu ia pegar a sua Bíblia. Olha só. Versículo 1. 1 Pedro 5. Aos presbíteros que estão... Bora lá, igreja. Aos presbíteros que estão... Onde é que os pastores estão? Entre vós. No reino de Deus só se destaca quem trabalha entre. Olha, pastor, os pastores estão entre as ovelhas, sim. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus, a igreja. E onde é que a igreja também está? O pastor está entre os irmãos. E os irmãos estão entre os pastores.
um servindo ao outro. Deus destaca quem serve entre. Deus abençoa a igreja que caminha junto com a sua liderança. É um entre o outro. É um sabendo da vitória do outro. É um ajudando a dificuldade do outro a ser superada. Então, há sim gente que se destaca, porém, entre nós. Ele diz assim: eles são meus parentes, são meus companheiros, se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é o apóstolo líder aqui? Pode falar o nome dele? Paulo. Mas Paulo diz assim: eu reconheço que em Cristo eles foram antes de mim. Tem duas lições para nós. Primeiro eles são mais maduros, têm mais experiência, têm mais vivência no evangelho do que Paulo. E Paulo está reconhecendo isso. O pastor Neemias sabe que ele lidera gente aqui que tem idade para ser pai dele, sim ou não, pastor? Gente aqui que pode ter sido professor de teologia ou na escola dominical. E ele está reconhecendo. O senhor lidera hoje? Isso que eu estou falando. Paulo lidera gente, como pastor lidera gente que foi professor de escola dominical criança. Paulo está liderando quem já tem experiência com Deus antes dele. Onde é que está o valor aqui, pastor? Paulo está valorizando a história de quem veio antes dele. Quem despreza a história de alguém não está apto para escrever a própria. E qual é o outro código de honra aqui, irmão? É que esses irmãos que serviam a Cristo antes que Paulo conhecessem a Cristo, se submetem à autoridade do mais novo que Deus estabeleceu. Veja, irmão, como a igreja primitiva tem muita coisa boa para nos ensinar. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador, e a Estaques, meu amado. Agora, olha o versículo 10 que conecta com o versículo 1. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Só pode ser aprovado quem foi testado. Ministério é coisa séria, irmão. Aprovado. Foi testado, foi analisado para ter o nome escrito no livro mais poderoso do mundo. Mas esse camarada foi aprovado porque foi provado. Ah, irmão, só quem é obreiro aqui, cuja glória de Deus se manifesta através da sua vida, você sabe quantos testes você já passou. E não vem para cá com esse negócio de dizer: não, meu negócio é com Deus, eu só aceito Deus provar eu. Tu não presta para ser crente, pior obreiro. Lembra da experiência de Jacó? O anjo disse assim a Jacó: a partir de agora você é Israel. Por quê? Porque como príncipe você lutaste com os homens e com Deus e prevalecestes. Lutar com homem é passar na prova dos homens. Lutar com Deus é passar na prova de Deus. Agora, e prevalecestes, ou seja, foi aprovado diante dos homens e foi aprovado diante de Deus. Aí agora o anjo diz: por isso tu se chamarás Israel, porque como príncipe você fez isso. Como príncipe você foi testado. Ou seja, enquanto você era testado, você tinha a postura de príncipe. E agora você é Israel, governado por Deus. O cabra se comportava como quem governa no teste.
E quando ele é aprovado, ele recebe o nome de governo. Eu vou repetir. Ele lutou com homens e com Deus como príncipe. E príncipe está ligado a governo, sim ou não? Ok. Ele lutou com homens e com Deus com a postura de quem tem governo. Aí quando ele tem o nome transformado, o anjo diz, seu nome agora é Israel, que significa governado por Deus. Ele continua com governo na vida. Por quê? Se comporte conforme seu sonho. Se você quer ser obreiro, se comporte como obreiro antes de ser consagrado. Minha mãe brigava comigo direto, porque ela botava o tênis, a calça jeans e a camisa. Aí eu deixava ela ir na frente para o culto. Aí eu chegava lá no culto com tênis, porque não tinha sapato social, calça marrom, terno cinza, camisa verde e gravata vermelha. Meu filho, o que é isso? Eu sou pastor. Esse negócio pegou, porque eu ia feio para a igreja. Aí os coleguinhas, ó, o pastor alemão. Mas hoje eu sou pastor. Se comporte conforme seu sonho. Se você quer ter uma grande igreja, se organize como se organiza aquele que tem uma grande igreja. Ouça os que lideram grandes igrejas. Não os inveje. Se submeta ao ministério deles. Glória a Deus. Então, esse aqui foi provado e aprovado. Versículo 12, ele fala sobre trifena e trifosa. Nome de gêmeas aí, tá, gente? Quem quiser, tá aí. Irmão, não é porque é bíblico que é bonito, não. Tem nome na Bíblia que é feio, tá? Que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Olha só, a irmã Pérsida deve estar velhinha, tadinha, porque ela trabalhou. Trifena e trifosa ainda trabalham. Saudai a 13, olha que coisa linda. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, ou seja, acabou de se converter. E a sua mãe e minha. Ou seja, a mãe de Rufo é uma mãe espiritual para Paulo. Todo obreiro tem aquela irmãzinha que ele diz é uma mãe. Aquela mulher de oração. Aquela mulher das guerras do Senhor. E o que foi que Jesus disse? Aquele que por amor ao meu nome deixa pai e mãe, vai receber 100 vezes mais pai, mãe e irmãos nessa vida. Irmão, Paulo tinha uma mãe espiritual também. No 15, ele diz, saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu, a sua irmã e a Olímpia. Irmão, olha o tanto de nome difícil. E Paulo vai escrevendo o nome dessas pessoas. Tércio vai escrevendo o nome dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas se destacaram. O nome é difícil, mas a história deles superam a dificuldade do nome. Saudai-vos uns aos outros. Aqui, Paulo está ensinando a honra. Ele vem saudando, ele vem honrando, ele vem honrando, ele vem honrando. E de repente ele diz assim, vocês precisam fazer o que eu faço. Assim como eu estou cumprimentando, assim como eu estou honrando, honrem também uns aos outros. Isso é maravilhoso. Paulo dá o exemplo e exige a prática. Irmão, façam como eu estou fazendo. Nenhum líder vai exigir dos seus liderados o que ele não fez. E nenhum líder vai exigir antes dele fazer. Então ele vem saudando. De repente ele diz assim, todo pastor sabe disso, principalmente no final de congresso. Ele diz assim, eu posso esquecer de alguém? Já sei como eu vou resolver. Saudai-vos uns aos outros. Aí cada irmão olhava um para o outro e dizia, em nome do pastor Paulo eu te saúdo. O pastor Paulo lembrou de mim. Pois é, Paulo nem lembrou, mas como a igreja obedeceu, foi todo mundo lembrado. Ou seja, toda a igreja se tornou cooperadora com ele. Porque às vezes falha na mente do meu líder.
eu mando um bilhetinho, eu mando um WhatsApp. Saudai-vos uns aos outros, porque aqui a honra é saudar. Então façam aí vocês, entre vocês, todos vocês, se cumprimentem, se honrem. Por quê? Porque apesar de alguns ter se destacado, todos vocês precisam saber honrar uns aos outros. Aí, irmão Paulo parte da honra para a guerra. Ele pula da honra para a guerra. Então escute uma coisa, irmão, não fique assustado quando Deus quiser que você saia da honra para a guerra. Todo pastor tem que saber honrar e tem que saber guerrear. E como que é a guerra do pastor? Olha aqui, ó, versículo 17. Rogo, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Por que Paulo está mandando a igreja anotar? Primeiro, porque ele não vai lá em Roma. Ele não consegue estar presente. Ele não está presente ao mesmo tempo em todas as congregações. Então ele ensina a igreja a ser vigilante. Irmão, preste atenção nos fofoqueiros da igreja. Ele está dizendo, preste atenção nos encrenqueiros da igreja. Preste atenção naquela família que se sente dona da igreja. Foca naqueles abestalhadozinhos que querem calvinizar a igreja pentecostal. Fique de olho nesses aí apaixonados por reformodinhas que em nosso meio querem zombar dos nossos dons. Noteis, primeira coisa a fazer, observa e mira. Mira nele, filma, grava, anota, chama a testemunha, nota ele, cola nele. Para que, Paulo? Notou? Notei. Ok. Desviai-vos dele. 17. Pastor, como é que faz para me desviar dele? Manda vazar. Fala para o pastor. Na minha mesa, você não diz isso. No meu carro, eu discordo. Ah, mas a igreja está assim. Ou você muda, ou a gente acaba a amizade aqui agora. Desviai-vos deles. Vamos parar com essa interpretação errada da parábola do trigo e joio. Não, pastor, não pode tirar o joio, porque se tirar o joio da igreja, vai tirar o trigo também. Eu pensei isso também, mas eu li a Bíblia direito. E na Bíblia não está escrito isso. Bora para a Bíblia? Bora. Um homem mandou seus servos plantarem o trigo no campo e plantar o trigo. Mas veio o inimigo do homem e mandou plantar uma semente má no campo. Que semente era? O joio. Crescendo o trigo, cresceu o joio. Os servos do campo, do homem bom, procuraram o homem bom e disseram: meu senhor, lançaram o joio, não sabemos o que aconteceu. Quer que tiremos o joio? O dono do campo disse: não tire o joio, pois pode ser que tirando o joio também se tire o trigo. Aí a gente lê aqui e acabou. Não pode excluir, não pode disciplinar, não pode mandar vazar, porque senão a família inteira se perde, a igreja se entristece e vão pensar que o pastor é delegado. Tá bom. Aí vem outras parábolas, mas os discípulos não entenderam nada. Procuraram Jesus e disseram: nos explica a parábola do joio e do trigo, porque essa é nova para nós. Explica para nós a parábola do joio e do trigo. Aí Jesus disse: o campo é o mundo. O joio são os filhos das trevas, os ímpios. O trigo são os filhos da luz. Um dia, os anjos de Deus farão a separação total. Jesus não disse que o campo é a igreja. No mundo tem que ter joio e trigo. No mundo tem macumbeiro e santo de Deus. No mundo tem moça prostituta e moça de Deus. No mundo tem bar
e tem igreja, mas na igreja é só trigo, é só santo, é só gente lavada, remida no sangue do Cordeiro, que está tentando mudar, está tentando crescer. Alguém pode levantar a mão e dar glória a Deus, irmão? Noteis e desviai-vos deles. Por que fazer isso? Paulo 18, eles não servem a Jesus, eles servem ao próprio ventre, ou seja, eles servem a si mesmos, com suaves palavras. A maioria do... Irmão, nem todo mundo que tem voz mansa é herege, mas perceba que os piores hereges têm voz mansa. Você é florzinha de Jesus, você é especial, você nasceu para vencer. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser atualizada. Aí você vai... É o sibilar da serpente conversando com Eva. Suaves palavras, politicamente correto. Não ofende o pecador herege. O pecador ofende Deus todo dia, ofende a igreja todo dia e não pode ser ofendido na mensagem de domingo. Eu chamei pregador coach. Eu não sou contra o coach, eu sou contra o pregador coach que distorce o evangelho para prometer o que a Bíblia não promete. Nesse sentido, o primeiro coach foi Satanás, né? Se prostrado me adorares, te daria as riquezas da terra. Aí eu falei, o pregador coach é um traficante, pois ele alimenta o vício chamado cobiça. Aí alguém falou assim, que evangelho é esse que ofende as pessoas? Web crente, que evangelho é esse que ofende as pessoas? Aí o irmão sabe o que eu respondo, né? O evangelho que chamou Herodes de raposa, Pedro de Satanás, Judas de diabo. O que a Bíblia me diz para não entristecer é, não entristeçais o Espírito Santo. Palavras suaves, sem a verdade do evangelho, é palavra de herege. Lisonjas, só elogio. Enganam os corações dos simples. Ou seja, gente simples, que está aberta a aprender, são enganadas pelos hereges que a gente não exclui, não disciplina, não põe na parede. Ah, mas eu discordo. O protocolo não se muda, se adapta. Se você não concorda, faça. Quanto à vossa obediência, é o pastor que está falando, ela é conhecida de todos. Eu me alegro nisso. Sejam sábios no bem, mas simples no mal. Ou seja, vocês estão simples demais, ouvindo todo tipo de pregador, ouvindo todo tipo de cantor, acreditando em qualquer igrejola que se abre por aí. Paulo está dizendo, se proteja. E, eu estou falando de guerra. Paulo saiu da honra para guerra. E o Deus de paz, eu gosto disso, o Deus de quê? Pois é, irmão, nós é da paz, só não provoca nós. Está no texto. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo está dizendo que esse tipo de gente de lisonja, só elogio, pregando ou cantando, é um instrumento de Satanás na igreja. A igreja tem que notar, a igreja tem que se desviar, porque um dia a igreja vai esmagar o chefe deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, pelo amor de Deus,
Vou te fazer uma pergunta. Seja humilde. E a resposta vai estar no texto. Você consegue por si só, eu encerro agora. Você consegue por si só ter a recepção de Febe, a lealdade de Priscila e Áquila, a experiência de Epêneto, a disposição de Maria, o destaque de Andrônico e Júnias, ser provado e aprovado como Estaques. Ninguém por si só consegue. E Paulo sabia disso. Pastor, mas se eles conseguiram, como é que a gente vai conseguir? A resposta está aí no versículo 20. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Você não pegou isso, irmão? Pela graça, você vai conseguir ser tudo que está escrito aqui. Pela graça, eu vou ser um obreiro melhor a cada dia. Pela graça, nós vamos avançar, irmão. A irmã vai ser uma melhor esposa. O irmão vai ser um melhor esposo. Seremos melhores obreiros. Nossa liderança vai ser melhor a cada dia. Pela graça. Porque Deus vai derramar o seu favor sobre nós. Deus vai derramar a sua sabedoria sobre nós. Deus vai derramar a sua unção sobre nós. Porque Ele é o Deus da graça. Quem pode dar glória a Deus, fica em pé, adorando o nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelos seus servos que são instrumentos do Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos como Paulo, a acreditarmos no ministério das pessoas, a valorizarmos as pessoas. Nos ajuda, Pai, a honrar e nos ajuda a guerrear contra aqueles que causam dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendemos. Nos ajuda a ser melhor a partir dessa manhã, nos ajuda a ser melhor hoje à tarde, nos ajuda a ser melhor hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço